Voltando a gravar, depois de ter caído aqui. Tô no 1007, tá, pessoal? Olha. Então, quando o processo for eletrônico, tem que pagar as custas, tá? Do processamento. Todavia, não paga o porte de remessa e de retorno, que é a taxa do correio ou do malote do tribunal. Não tendo comprovado a interposição, ele vai ser intimado para comprovar. Só que dessa vez, pelo fato de não ter feito, de não ter atendido esse requisito, dessa vez ele vai ter que pagar em dobro, tá bem? É uma primeira penalidade para não receber diretamente a deserção. Se ele, primeiro, tem que pagar. Se não pagou completo, é intimado para complementar. Outra, se não comprovou de forma nenhuma, dessa vez tem que recolher em dobro, sob pena, e tudo aqui que eu estou falando, sob pena de deserção, tá? É vedada a complementação se houver insuficiência parcial, inclusive de porte de remessa no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Então vejam, quando for intimado para pagar em dobro, ele vai ter que, no fim, pagar em dobro. E ele não vai ter mais oportunidade de complementar. Ou paga ou é deserto. Porque é o que fala aqui, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Ou seja, você pagou, você interpôs o recurso e efetuou o pagamento, ok. Interpôs o recurso, pagou parcial, está incompleto, então você é intimado para complementar. Só que se você pagou, ou melhor, interpôs e não pagou e nem comprovou, dessa vez você é obrigado a pagar em dobro, sob pena de não ter o recurso admitido, porque é deserto. E dessa vez, se você tem que pagar em dobro, não paga, ou paga incompleto, aí você não vai ter oportunidade de complementar. Isso é o que diz o parágrafo 5º do 1007, tá? Mas se provar justo impedimento, o relator ele releva a pena de deserção por decisão irrecorrível e fixa prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Por que isso? Porque o juízo de admissibilidade é realizado no tribunal, no juízo ad quem, tá bom? Logo, embora a pessoa não pague, sobe para o tribunal e lá que é reconhecido, entendeu? Só que, se houver um justo impedimento, vamos dizer que o banco estava sem sistema, a cidade estava sem internet, o banco sem dinheiro, e consegue comprovar com certidão, por exemplo, aí o relator ele pode relevar essa situação e abrir prazo para ele, o recorrente, no caso, recolher, tá? E essa decisão de relevar, conforme fala a lei, é irrecorrível, tá bom? O equívoco no preenchimento de custo não implica a pena de deserção, cabendo ao relator, havendo dúvida, intimar para sanar essa dúvida. E a última questão da análise geral aí do julgamento do tribunal é o seguinte: o julgamento proferido pelo tribunal, no fim das contas, então substitui a decisão impugnada no que tiver sido objeto do recurso, tá certo? Então, quando houver o julgamento do recurso, o acórdão, que é a decisão final, ou a decisão monocrática do relator, ela vai ter o condão de substituir a decisão originária naquela parte em que é objeto do recurso, entendeu? Por quê? Porque vai ter uma nova decisão judicial a respeito daquela matéria que foi impugnada do conteúdo do recurso, tá bem?
Então, com isso aqui está terminado tanto a parte legal quanto a parte doutrinária da teoria geral dos recursos, tá, pessoal? E aos que estão agora, eu quero relembrar aos senhores que eu comecei mais cedo a aula, já tem conteúdo que eu vou postar em seguida, e eu remeto os senhores ao conteúdo que eu postei no Google Classroom, que eu vou postar no Google Classroom. Tem coisa importante. Do mesmo modo que tem outras coisas, que as outras aulas são, o que tem é importante. E eu remeto os senhores ao que está no conteúdo feito mais cedo e que vai estar no Google Classroom, tá ok? Vamos começar então falando de apelação. Que eu vou terminar dentro do horário dos senhores, eu vou terminar mais cedo, porque eu comecei meia hora mais cedo, tá bom? E essa meia hora eu peço que os senhores assistam. Então vamos lá. Da apelação. 1009 diz: da sentença cabe apelação. Começa daí. Então, sempre, via de regra, que a parte desejasse insurgir contra uma sentença dentro do contexto do processo civil, vai ser cabível a apelação. Eu informo aos senhores que toda vez que eu falar em sempre tenham em mente os embargos de declaração, porque os embargos de declaração, valeu, os embargos de declaração, eles são complementares e vai caber em todas as decisões, entendeu? Então, sempre relevem essa questão do embargo de declaração. Então, vamos voltando. Da sentença cabe apelação. É isso. Prazo, 15 dias, tal qual a regra geral de todos os recursos, excetuado também os embargos de declaração. Então, olha aí. Questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Vamos entender esse parágrafo, pessoal. O que isso quer dizer? Olhem só. Questões resolvidas na fase de conhecimento. Então, entre a petição inicial até a sentença, tudo o que for resolvido no processo, antes da sentença, vai ser feito por uma decisão interlocutória. Tá bom? Se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, o que isso quer dizer? Que no recurso de agravo, quando a gente for falar, provavelmente na próxima aula, as hipóteses de cabimento do agravo são taxativas também. Então, se houver decisões e que o conteúdo da decisão não for atacável por agravo, isso não vai operar efeito preclusivo. Não vai ter um prazo de 15 dias para interpor recurso. É isso que quer dizer. Então, como não vai ter efeito preclusivo, a matéria a ser abordada, questionada, não tem um prazo específico, implica que esse prazo, ou melhor, que essas questões não recorríveis por agravo, o colega fez isso aqui, eu não sei o que quer dizer, ou se não entendeu, ou se não está, ou se está com interrupção. Quer perguntar? Quer falar, seu Francisco?
Dou-lhe uma. Quem está me assistindo agora está compreendendo o que eu estou falando? E eu não estou falando assim da qualidade da conexão, estou falando do conteúdo. Estão compreendendo o conteúdo? Então tá bom, vou prosseguir. Então é isso aí. Essas questões, voltando, entre a inicial até a sentença, que vão ser resolvidas por decisão e forem hipóteses que não são objeto de agravo. Por que eu falo hipóteses que não são objeto de agravo? Mais à frente a gente vai abordar isso daí. Por quê? No agravo, que é no artigo 1015, tem a hipótese de cabimento dele. Então veja, cabe agravo contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Então, tutela provisória, mérito do processo, rejeição de convenção de arbitragem, desconsideração de personalidade jurídica, assim sucessivamente, porque a aula aqui não é sobre agravo ainda. Nessas hipóteses, pessoal, vai caber agravo. Só que, se não for essas hipóteses taxativas do 1015, não cabe agravo e a forma de atacar vai ser na própria razão de apelação. Tá bom? Então vejam, a apelação. Voltando. Vai ser nas próprias razões de apelação. Porque vejam, se o juiz profere uma decisão interlocutória que resta por causar algum tipo de prejuízo à parte, e muito embora cause esse prejuízo, não tem previsão no artigo 1015, logo, não vai iniciar um prazo de 15 dias para interpor recurso. Não vai operar efeito preclusivo. E a forma de atacar essas decisões vai ser por ocasião da sentença, quando sair a sentença, através do recurso de apelação. Só que o recurso de apelação, ele enfrenta a sentença. Todavia, essa disposição aqui, que é uma novidade do Código de Processo Civil, determina que a parte precisa arguir isso daí como uma preliminar da apelação, tá bom? Então, preliminarmente, ele vai atacar o conteúdo dessas decisões que em algum momento, lá para trás, lhe trouxe prejuízo, tá bom? Então, vejam, devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta, contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Então, vejam só, a pessoa vai atacar o conteúdo da decisão interlocutória na preliminar. E isso pode acontecer tanto na apelação, nas razões da apelação, como nas contrarrazões, que é pela parte apelada, a parte recorrida. Entendeu? Só que aí tem uma singularidade. Se essa novidade for suscitada na contrarrazão, que é aquela peça apresentada pelo recorrido, que não tem a ver com recurso adesivo, tá? Aí é o parágrafo 2º. O recorrente vai ser intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Então vamos ver aqui como vai ser a dinâmica. Interpõe o recurso de apelação. Se no recurso de apelação houver manifestação a respeito de conteúdo de decisão interlocutória em preliminar, quando abrir para outra parte, ela vai contrarrazoar, então ela obrigatoriamente vai ter que se manifestar sobre a preliminar e sobre o mérito do recurso de apelação. Só que, se essa manifestação vier só na contrarrazão,
Então, justamente como vê a novidade na contrarrazão, vai abrir para essa nova manifestação do recorrente, do apelante. Só que dessa vez ele vai se manifestar só sobre a preliminar relacionada ao conteúdo da decisão interlocutória. Tudo bem, pessoal? É um pouco assim um zigue-zague, um ping-pong, mas não é difícil de entender, tá bom? Então vamos lá. Ó, o disposto no caput, ou seja, o caput é dizer que contra a sentença cabe apelação. Aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo da sentença. Ou seja, vamos lá entender isso. A gente pode recorrer de uma sentença, como a gente está falando de apelação, então é sentença. Já foi dito que a gente pode recorrer tanto integralmente como parcialmente, tá certo? Só que, como lá no artigo 1015, volto a dizer, são as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Então, se, por exemplo, lá na sentença, o juiz acaba se manifestando sobre rejeição de gratuidade da justiça, por exemplo. E no mais está tudo perfeito para você, só que você não gostou dessa parte. Que se tivesse inserido numa decisão interlocutória, ia caber agravo. Só que está na sentença e você quer enfrentar, você quer recorrer justamente desse item aí da sentença. Logo, muito embora coubesse em outra oportunidade o agravo de instrumento, pelo fato de estar inserido na sentença, vai ter que ser enfrentado via recurso, vai ter que ser impugnado, melhor dizendo, via recurso de apelação. Tá ok? É o que fala esse artigozinho, o parágrafo 2º do 1009. Desculpe, o parágrafo 3º, que é o disposto no caput, cabimento da apelação, aplica-se mesmo quando as questões do 1015 integrarem o capítulo da sentença. Tá bom? Se você quer discutir algo que estaria inserido, que seria agravável, tá? Mas se está inserido dentro do conteúdo da sentença, você deverá interpor recurso de apelação, tá, pessoal? Por quê? Inteligência do 1009, parágrafo 3º. Artigo 1010. Isso aqui é o procedimento da apelação, tá? A característica da apelação é que ela é interposta perante o juízo prolator da sentença, tá ok? Ou seja, no primeiro grau. Diferente de outros recursos que já tem a característica de ser interposto perante o tribunal. A exemplo do agravo interno, do agravo de instrumento, tá ok? Então, a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá. O que é que tem que ter na apelação? O nome e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão, tá certo? Esse aqui é o esqueleto de uma apelação, ou seja, interpõe perante o juiz, coloca o nome e qualificação das partes. Vejam que se assemelha
em muito a uma petição inicial. Então, partes, causa de pedir e o pedido, que é a exposição do fato e do direito, que é a fundamentação, as razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão. Que você vai dizer o porquê que aquela sentença precisa ser modificada ou precisa ser anulada. E em seguida, o pedido você vai pedir, então, que no lugar daquela sentença seja uma nova. Que aquela sentença seja reformada, seja integralmente ou parcialmente, ou que seja mesmo anulada, tá bom? Então, tanto pode pedir para anular, cancelar aquela sentença, ou pedir para que ela seja reformada, tá ok? E via de regra, o tribunal é quem vai proferir a nova decisão, ainda que seja com decretação de nulidade. A tendência do novo Código de Processo Civil é de que uma vez no tribunal não volte para uma nova sentença. Que ali no tribunal, estando que a gente denomina a causa madura, o feito maduro, pronto para receber decisão, embora cassada, revogada, anulada a sentença original, o tribunal, podendo, sempre que possível, profira uma nova decisão no próprio tribunal e não que remeta de volta à primeira instância para julgamento de novo, tá bem? Essa é a regra geral a ser adotada pelos tribunais, regra essa trazida pela nova dinâmica do CPC de 2015. Depois, feito isso, interposta a apelação, então, para homenagear o contraditório, as partes, a pessoa que recorre tem o nome de recorrente, tá bom? A pessoa em face de quem recorre é o recorrido, tá bom? E dentro da apelação é apelante e apelado. Então ele vai ser intimado para contrarrazoar. Então olhem só, primeiro há o ato de interposição do recurso, só que junto com a interposição existe a apresentação das razões recursais. Isso é feito pelo apelante. Pelo apelado, ele vai apresentar o que se denomina contrarrazões recursais. E o prazo das contrarrazões, que é o prazo também para querendo oferecer recurso adesivo, vai ser também de 15 dias. Se o apelado interpuser, já no parágrafo 2º, a tal da apelação adesiva, aí o apelante original vai apresentar contrarrazões, que aqui a gente vai se assemelhar, então, lá na petição inicial, à reconvenção. Então, olha aí. De um lado, apelação para o apelado contrarrazoar. E se dentro do mesmo prazo o apelado contrarrazoa e oferece apelação adesiva, aí volta para o apelante inicial para ele contrarrazoar a apelação adesiva. Tá bom? Feito tudo isso, o juiz finalmente remete os autos, o processo, para o tribunal. Aí lá vai ser processado e julgado o recurso. E vejam só uma novidade. O juiz ele vai remeter independentemente de juízo de admissibilidade. Ou seja, aqueles pressupostos de índole objetiva e subjetiva, quem vai realizar é o tribunal. Tá bom? Qual é esse juízo de admissibilidade? Vai observar o cabimento, se for interposto o recurso correto. Vai observar o preparo, se pagou as custas. Vai observar a tempestividade, o interesse e a legitimidade. Tá ok? Chegando lá no tribunal, esse recurso ele é distribuído para um desembargador, que vai ter o nome de relator. Ele é o relator do processo.
e ele tem alguns poderes, tá bom? Algumas possibilidades também. Então vamos lá. Recebido o recurso, ele vai ser distribuído imediatamente. O relator, então, ele vai poder fazer o quê? Primeiro, ele tem a possibilidade de decidir monocraticamente em algumas hipóteses. Por quê? O recurso de apelação, via de regra, ele é julgado de forma colegiada por um tribunal, por pelo menos 3 julgadores. Só que para otimizar o processamento dos recursos, haverá então a possibilidade de julgamentos monocráticos, aquele em que apenas o relator julga, sem a necessidade de remeter ao órgão colegiado. Então, olhem aí. E essas hipóteses iniciais aqui estão no inciso 3º a 5º do 932, que dizem o quê? 932. Incumbe ao relator, de 3º ao 5º, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, então, que o recurso inadmissível interpôs o recurso errado, ou interpôs intempestivamente, ou sem o preparo. Tá certo? Então, feito isso, ele pode deixar de... Ele pode... Cadê? É isso mesmo. Não conhecer. Sequer vai ser aceito. Sequer ele vai adentrar o mérito. Olhem só. Dentro da realidade dos recursos, existem 2 situações. Se o recurso atender a todos os pressupostos, implica que ele está apto a ser conhecido. Tá certo? Que são 5 pressupostos que eu já falei com os senhores. Então, atendidos os 5 pressupostos, o recurso é conhecido, autorizando que o relator e os outros julgadores possam adentrar as minúcias do recurso, possam conhecer do mérito do recurso. Ou melhor, possam adentrar o mérito do recurso. Em seguida, analisando o mérito do recurso, cumprirá, então, ao tribunal dar provimento, ou não dar provimento, ou entre um e o outro, dar o provimento parcial. Tá certo? Então, atendidos os pressupostos, haverá o conhecimento, ou se não atender, vai ter o não conhecimento. Tá certo? Que seria um equivalente a um julgamento sem resolução de mérito do recurso. Então, sendo conhecido, adentra o mérito e ele vai ser provido, improvido ou provido parcialmente. Portanto, analisando os pressupostos, o relator, de acordo com o inciso 3º do 932, ele pode, então, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão, ou seja, aquele recurso genérico, que recorreu só por recorrer, sem atacar especificamente os recursos ou os fundamentos da decisão. Inciso 4º, que vai até o 5º. Negar provimento a recurso que for contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamentos repetitivos, entendimento em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Então, isso aqui está relacionado a demandas repetitivas de forma geral, seja repercussão geral, seja recurso repetitivo, demandas repetitivas ou assunção de competência. Já havendo decisão dos tribunais superiores sobre isso, o relator pode julgar monocraticamente. E outra, o inciso 5º, é que depois de facultada a apresentação de contrarrazões, ele pode dar provimento. Vejam a linguagem que eu estava usando com os senhores.
Nesse primeiro momento, ele pode o quê? Não conhecer. No segundo momento, negar provimento, que já está relacionado ao mérito. Então, aqui são aos pressupostos objetivos e subjetivos. Aqui é mérito, só que é para negar. E aqui é mérito, que é para dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, acordam que vai ser até uma repetição do inciso 4º, só que de um lado ele está autorizado a negar provimento e aqui ele está autorizado a dar provimento sob os mesmos fundamentos, que é o quê? Súmula do STF, do STJ e do próprio tribunal e acórdãos e entendimentos em matérias repetitivas, tá bom? Então é aqui, aí eu volto lá para o que eu estava, já chegar aqui, 932. Tá. Isso, torna a dizer, são os poderes pertencentes ao relator assim que ele recebe o processo, tá bem? Eu vou tentar terminar hoje logo o recurso de apelação para na próxima aula a gente já falar de agravo. Outra, se não for o caso de decisão monocrática, que são esses itens 1 aqui do inciso 1º, que eu já abordei com os senhores, então se ele não decide monocraticamente, seja para não conhecer, para dar provimento ou para negar provimento naquelas fundamentações do 932, aí vai para a regra geral, que é o que ele tem que fazer normalmente. Vai elaborar voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado, que é mais ou menos assim. Ele lança um relatório, marca a dia para julgamento e vai ao julgamento. O advogado do recorrente, ou Ministério Público, querendo, pode inclusive fazer sustentação oral perante o órgão colegiado, em seguida inicia-se o julgamento, com proferimento do voto pelos julgadores, ok? Regra geral dos recursos é que não tem efeito suspensivo. Todavia, a apelação é uma exceção, de acordo com 1012, que diz a apelação terá efeito suspensivo. É a característica da apelação, é suspender os efeitos da sentença. Só que haverá algumas sentenças que elas surtem efeito desde logo. Parágrafo 1º prevê essas hipóteses. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que homologa a divisão ou demarcação de terras, que condena a pagar alimentos, que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, que julga procedente o pedido de arbitragem, que confirma, concede ou revoga a tutela provisória e que decreta a interdição. Então, pode ser que haja outros casos previstos em leis esparsas, mas dentro do Código de Processo Civil, como regra geral, são essas hipóteses aqui. Só que aí tem a exceção da exceção, que vou já chegar lá. No caso do parágrafo 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Então vejam só, como já tem efeito imediato nessas hipóteses aí, a parte já pode desde logo pedir o cumprimento provisório. Inclusive o apelado, que geralmente vai ser o apelado. Pode promover o pedido depois de publicado. Publicado no dia seguinte já pode pedir esse cumprimento, tá bom? Muito embora esteja pendente recurso de apelação. O pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º,
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao. Então vejam só. Existe regra, existe exceção da exceção. Que é o quê? A apelação tem efeito suspensivo. Só que haverá casos em que não há efeito suspensivo. Só que nesses casos, o apelante pode demonstrar ao tribunal e pedir efeito suspensivo, ainda nessas exceções. Tá ok? É o parágrafo 3º aqui. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, inicialmente no período entre a interposição e a distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo, ou ao relator. Mas veja, quando é encaminhado para o tribunal, logo em seguida já tem a distribuição da apelação para um relator, entendeu? Mas se isso demora, então é protocolado o pedido de suspensão, aí essa suspensão é remetida a um relator e esse relator vai ser prevento para relatar a apelação. Só que trocado em miúdos, quem aprecia isso daí é o relator da apelação, para que seja impresso, para imprimir efeito suspensivo à apelação nas hipóteses do parágrafo 1º. Ou seja, para acontecer a exceção da exceção. Tá ok? Então vejam, nessas hipóteses, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante. Então, o apelante ele vai requerer, só que ele tem que demonstrar algumas coisas. Primeiro, ele tem que demonstrar probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não basta solicitar, ele tem que fundamentar e demonstrar que há probabilidade de ser provido o recurso dele, ou ainda que há risco de dano grave ou de difícil reparação. Ok? Artigo 1013. É o efeito devolutivo dos recursos e a apelação detém esse efeito, que diz: devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Ou seja, já tendo sido julgado por sentença, quando interpõe a apelação, vai devolver novamente a um outro órgão do judiciário a matéria para ser apreciada. Só que é só a matéria impugnada, tá bom? Regra geral. Porém, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas desde que relativas ao capítulo impugnado. Então vejam, aquilo que foi impugnado devolve o conhecimento ao tribunal de tal forma que essa devolução vai atingir tudo relacionado à matéria suscitada e discutida no processo, ainda que não tenha sido solucionada. Tá ok? E ainda assim devolve a matéria, e quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um desses fundamentos, vai ser conhecido também pelo tribunal todos os fundamentos. O que quer dizer? Se o juiz, sendo deduzido no pedido mais do que um fundamento, vamos dizer 3 fundamentos, o juiz acolhe esse aqui, enjeitando os 2, quando recorre, esses 3 fundamentos voltam à apreciação do tribunal. Tendo o juiz decidido esse, nada impede que o tribunal deixe de acolher o que o juiz acolheu e possa acolher os outros 2 pedidos. Ou melhor, os outros 2 fundamentos do pedido ou da contestação. É o que fala o parágrafo 2º.
Conversei com os senhores há pouco. A dinâmica do processo civil é de que o processo seja julgado lá pelo tribunal, não seja devolvido para novo julgamento pelo juiz de primeiro grau. Então, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo um mérito quando. Então, vamos lá. Então, são hipóteses em que a lei determina que o tribunal já deva julgar direto o mérito. Só que ele tem que estar em condições, ele tem que estar maduro, que a gente chama, tá? Em condições de imediato julgamento. Quando a reforma, ou melhor, quando reformar a sentença fundada no 485, que é o quê? É um processo que tenha sido arquivado sem resolução de mérito. Então, se ele tiver já suficientemente instruído para que possa adentrar o mérito, então cumprirá ao tribunal adentrar o mérito e não mais ao juiz. Então, já adentra logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não estar congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Ou seja, se a gente estiver diante de uma sentença de conteúdo extra, ultra ou citra petita, cumprirá ao tribunal anular essa sentença e proferir uma nova decisão no lugar dela, e não devolver ao juiz para proferir uma nova. Quando constatar omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Então, se o juiz, tendo 4 pedidos, o juiz apreciou 3, ficou pendente 1, e a apelação foi justamente para apreciar isso, o tribunal aprecia e já dá o julgamento nesse pedido omisso. Decretar nulidade de sentença por falta de fundamentação, o tribunal vai atuar também. E já estamos terminando. Quando reformar a sentença que reconheça decadência, aí aqui é o tema decadência e prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Então aqui é um complemento do parágrafo anterior. Vai ter aquelas hipóteses e quando enfrentar matéria de decadência ou prescrição, mas vejam, quando enfrentar uma sentença, um recurso contra uma sentença que reconheceu decadência ou prescrição, e estando pronto para julgar o mérito, o tribunal vai julgar o mérito, também, na hipótese do parágrafo 4º. E aqui o parágrafo 5º é um complemento do 1009, parágrafo 1º. Que lembra quando eu falei que itens que ordinariamente seriam julgados por agravo de instrumento, seriam oponíveis o agravo de instrumento, mas por estarem dentro da sentença tem que ser enfrentados por uma apelação. A mesma coisa é aqui. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Ou seja, se isso não tivesse na apelação, era desafiado por agravo de instrumento. Mas por estar na sentença, vai caber a apelação. Ok? Para a gente arrematar, as questões de fato não propostas no juízo inferior, então, questão de fato e fato novo, que não foi abordado, poderão, vejam só, questão de fato, ainda que não seja novo, e inclui também fato novo, não propostas no juízo inferior, pode ser suscitado na apelação. Só que a parte tem que provar que deixou de fazer por motivo de força maior, tá bom? Arguir novos fatos, ou seja, inovar, tá? Trazendo fatos não arguídos anteriormente ou fatos novos, vai justificar o fato de não ter sido debatido ao longo da ação, vai ter que justificar aí por força maior, tá bom? Pessoal, com isso a gente encerra essa nossa aula.
eu vou lançar o começo que eu fiz antes lá no Google Classroom e eu peço encarecidamente que assista, tá? O conteúdo é importante, tá bom? Para depois não dizer que filho de pobre não tem sorte, tá, pessoal? Então é isso aí. Segunda-feira estamos de volta. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.